Há 18 anos, ela foi diagnosticada com câncer. Já conhecia o espiritismo e acabou adotando uma postura de aceitação e serenidade para com a doença. Uma inspiradora história de superação é o que você acompanha, a partir de agora, no Vida e Doutrina. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Vida e Doutrina aqui na FEB TV. E hoje nós vamos conversar sobre superação das doenças. Recebemos aqui a Vera Órfão. Muito prazer, Vera, é uma satisfação recebê-la aqui conosco para dividir sua história. Igualmente. E também a nossa colaboradora, Adia Rego, que vai falar sobre os temas ligados ao espiritismo. Ela que é colaboradora do Instituto de Saúde da AMIDEF, né, que é a Associação Médica Brasileira. Espírita do Distrito Federal. Associação Médico Espírita? Espírita do Distrito Federal. Perfeito, muito bem-vinda, viu, Adia? Obrigada. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo, vamos conhecer uma história semelhante com a da Vera. A minha relação com Deus não era bem definida. Naquele tempo o ensinamento era mais por medo, né? Então eu aprendi a conhecer um Deus carrasco, que só me castigava. Quando eu comecei a fazer faculdade, aí eu fiquei sem religião nenhuma, não acreditava mais em nada. Eu acreditava, igual esse cientista materialista, eu achava que eles tinham razão, que era por aí. Depois o meu casamento se desfez. Foi uma barra muito difícil. E meu filho mais velho tinha problema de asma. Eu me sentia assim, vítima, né? E por que eu estava passando por tanta dificuldade? E em alguns momentos muito difíceis, eu até pensei, por que viver daquela forma? Por que não morrer? E passou um avião, era às 4 horas da manhã. Eu olhei no relógio e eu falei, esse avião bem que podia cair aqui e resolver tudo de uma vez. Eu me programava para trabalhar de plantão, que todo ano eu ficava de plantão no judiciário. E minha supervisora me chamou e disse assim, que já tinha preparado isso plantão, meu nome não fazia parte. Eu fiquei muito descompensada e argumentei com ela porque se meu trabalho não estava satisfatório. Ela, não, eu observei que você tirou 3 licenças médicas num período muito curto. Não foi doença grave, foi resfriados e tal, e você é uma pessoa tão saudável, tanta licença médica tão próxima, vai cuidar da sua saúde. E me programei assim para fazer da cabeça aos pés, consultar com todos os especialistas. Quando eu fui ao mastologista, ele demorou muito me examinando, eu fiquei até meio assim. E nesse exame detalhado foi diagnosticado um câncer de mama. Fui fazer os exames e a cirurgia aqui, mas foi tão bem sucedido que a cirurgia tirou o câncer totalmente e não precisou nem fazer quimioterapia nem radioterapia. E deu por encerrado o tratamento, eu fiquei muito bem. Eu tinha dúvidas, queria acreditar, mas não conseguia, não tinha nada que me convencesse, né? E depois da doença, eu queria sobreviver porque eu passei a ter certeza que existia um Deus que me amava. Em momento nenhum eu me desanimei, em momento nenhum eu tive medo, não tive medo de nada. E todo o sofrimento, eu aguentei assim, coisa que eu jamais pensei que eu daria conta de aguentar. Acho que foi a prova maior que eu tive na minha vida de que a gente é amado por Deus e a gente colhe aquilo que planta. Eu bendigo essa dificuldade que eu passei, essas dores que eu passei, eu bendigo, eu agradeço. Foram elas que me resgataram. Bom, vimos aí a história da Cleonice, né? História semelhante com relação à doença, e ela fala a questão da revolta, né? Uma vida cheia de coisas ali, que ela ficava num clima muito ruim, revolta, culminou na doença, depois da superação da doença e hoje ela com Deus no coração. Vamos conhecer a sua história, Vera? Conta pra gente como você descobriu o câncer. Bom, em julho de 1997 eu comecei a sentir dores no seio esquerdo. Eram dores que não eram fortes, mas me chamaram a atenção porque eram persistentes. Eu, quando comecei a sentir a dor, ela não tinha, em nenhum momento ela acabava, ela me dava um alíviozinho, 24 horas. Passei algumas semanas esperando para ver se era algum jeito, alguma coisa menor, mas quando completou um mês eu resolvi procurar um médico. Fui primeiro a um ginecologista, muito bem indicado. Ele me examinou, disse que eu não tinha nada. Perguntou, inclusive, se eu tinha dado um jeito no braço, né? Ao que eu disse que, claro que não. Mas, na época, o meu companheiro conheceu uma mastologista. E essa mastologista pediu que eu a procurasse. Eu estava com 40 anos e, a partir dessa primeira visita mastologista, ela me pediu exames. Eu não havia feito nunca nenhuma mamografia,
Na mamografia apareceu um pequeno nódulo, mas com aspecto de benignidade. Foi feita então uma ecografia e uma punção, e sempre todos os exames diziam aspecto de benignidade. Ou seja, sinal que não tinha nada grave. Seria um nódulo, mas que não seria o câncer em si. Né? Isso. Mas eu desde o início tive a intuição de que era câncer e que eu teria que passar por essa experiência. Logo depois de feita a punção, veio no laudo que, apesar do aspecto de benignidade, o médico indicava se tirar aquele nódulo porque ele crescia rapidamente, o que é uma característica do câncer. Então, comprovou que era um câncer, que era até então não, né? Apenas a dúvida surgiu na biópsia. Sim. E aí, uma semana depois, eu fiz a retirada apenas do nódulo e indo para exame, se constatou que era um câncer agressivo, o ductal infiltrante. Mas, para mim, em nenhum momento eu tive surpresa. E eu sabia desde o início que teria que passar por isso. Ádia, na visão do espiritismo, que são as doenças? Na visão espírita, as doenças são sempre desequilíbrios, sejam físicos, sejam espirituais. A gente tem que lembrar sempre que, como seres encarnados, nós temos 3 porções muito específicas. Se a gente pensar nessa forma, nós somos espíritos, mas somos também envoltos por um perispírito, que é uma espécie de corpo um pouco mais imaterial. E também temos o corpo carnal. As doenças, não a gripe, coisas do cotidiano, mas doenças no nível de um câncer, são sempre vistas como consequências de vidas passadas, ou como consequências dos nossos próprios atos nesta vida. É isso que a doutrina nos ensina. E Vera, como você reagiu na notícia? Que foi é um câncer maligno, como você reagiu com essa notícia? Com muita tranquilidade, não foi surpresa, eu desde o início tive essa intuição, já sendo espírita há alguns anos. Não tive em nenhum momento a infantilidade de perguntar por que eu, não é? Algumas pessoas, essa questão, a justiça algumas divina, pessoas me diziam isso, você não pergunta por que eu? E eu disse já à época, eu perguntaria por que não eu, se tantas outras pessoas passam por essa experiência, né? Eu aprendi com o Espiritismo a perguntar para que eu? Para que essa experiência me chegou? Importante também nós superarmos essas visões preconceituosas sobre o câncer. O câncer é apenas mais uma doença, uma experiência necessária a quem a tem. Na justiça divina não há erros. As experiências chegam por pura necessidade nossa. Então, serenidade na hora da notícia. Sem Mas dúvida. como foi esse tratamento? O tratamento, eu fiz 3 cirurgias no seio. Depois fiz quimioterapia, que realmente é a parte mais difícil. Fiz 1 ano e meio de quimioterapia. Muito tempo, né? Perdi todos os cabelos. É uma hora de muita tristeza, não pelo aspecto físico. Aliás, é uma grande lição, né? Para a gente se desgarrar, né? Desgarrar dessa vida de aparências, desse cuidado excessivo. Mas quando você perde os seus cabelos, você tem uma sensação de que está se desintegrando. A sensação é muito forte, né? Joana de Ângeles nos lembra que o câncer é também um dreno de energias negativas. Eu tenho a impressão que é realmente, né? Todo esse processo vai drenando, na medida do possível, energias que nós viemos acumulando nessa e em outras encarnações, né? Entendi. E Ádia, por que a gente precisa da doença? Então, é como a Vera mesmo colocou, né? As colocações dela são muito claras com relação a isso. As doenças vêm para aprendizado, sempre. Né? Como é colocado, a justiça divina é correta, é certa. Se a gente não pensar em Deus, nessa justiça, nessa bondade, nessa caridade toda, a gente está sempre se questionando mesmo, por quê? Por que eu? E, na verdade, a pergunta é exatamente essa, para quê? Para que eu estou passando por isso? Eu digo sempre que quando a gente passa em momentos assim, situações desse tipo, elas trazem para a gente sempre condições de melhoria,
condições de reforma íntima, de buscar outros caminhos para a nossa vida. São momentos de introspecção, momentos de rever as nossas próprias atitudes. Eu acho que foi isso que aconteceu um pouquinho também, mesmo com toda a serenidade, né, Vera? Sem dúvida. A gente acaba revendo esses conceitos, porque não é a palavra, mas o para quê. O que eu vou fazer com essa situação toda que a gente está passando? Para onde a gente vai? E aí, modificar, mudar. Você conseguiu trazer essa serenidade, né, Vera, durante a sua doença. Sem dúvida. E esse tratamento, 1 ano e meio de quimioterapia, as cirurgias, né, esse período Depois da sua a vida, radioterapia. a radioterapia também. E como é que foi o apoio nesse período das pessoas que estavam próximas? Foi muito grande. Do meu companheiro, dos meus filhos. Eu, na época, minha filha caçula, que é adotiva, tinha ainda 2 aninhos. E eu me lembro com muito carinho, agradeço a Deus por isso, que muitas vezes eu chegava da quimioterapia sem ter onde me sentir bem, né? Tudo era muito ruim. E durante muito tempo, ao chegar da quimioterapia, eu só me sentia bem colocando um lençol e me deitando no chão. É mesmo? Direto no chão, e nada é bom, você sente muito mal-estar. E a minha filha, com 2 aninhos, vinha engatinhando, sentava ao meu lado e ficava ali 2, 3 dias eu passando mal e ela comigo. E ela do seu lado. E ela comigo, e puxava os brinquedos para brincar. E assim a gente dormia no chão até que os piores dias passassem, né? Que passam sempre. Eu quero sempre lembrar as mulheres que estejam passando por isso, aos homens também, que o processo da quimioterapia é pesado, mas também passa. Também não passa, é? né? Hoje eu só lembro disso nessas situações. E se veio para nós, é porque precisávamos. É verdade. Meninas, a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com Vida e Doutrina, hoje conversando sobre superação das doenças. Voltamos, você está no Vida e Doutrina e hoje a nossa conversa é sobre superação das doenças. Aqui conosco a Vera Órfão, que está contando a sua história, e a Adia Rego, que é colaboradora da Associação Médico Espírita do Distrito Federal. Antes de darmos continuidade aqui à nossa conversa, vamos ver um vídeo, um depoimento, Vera, de uma pessoa próxima de você que acompanhou a sua história. E um belo dia ela me liga dizendo que estava, né, com uma dor no peito. Aí eu falei, tem uma consulta com o ginecologista amanhã, uma coisa... Então eu vou com você. Quando chegou lá no médico, ele disse que não era nada, era algum esforço que ela tinha feito, estava doendo no seio dela, e ela não se conformou com isso, procurou uma outra pessoa, a pessoa viu que era um nódulo mesmo, tirou, na outra semana ela já fez a cirurgia, já me enviou para São Paulo, né? Eu lembro que eu peguei esse pedacinho, ele vem na parafina, né? Um pedacinho desse câncer dela, entreguei no laboratório e tudo. Fui com o marido dela no dia lá para o centro cirúrgico, fiquei aguardando. E a partir daí começou a luta, né? Mas a Vera, ela emagreceu muito na época, passou muito mal nas sessões de quimioterapia, caiu o cabelo. Mas ela sempre se mostrou uma pessoa muito forte, muito otimista. Eu lembro de uma vez ela me pedir, eu não deixaria meus filhos para ninguém cuidar. Se acontecer uma coisa comigo, você... cuide dos meus filhos. Quando ela estava entrando no centro cirúrgico, né, da cirurgia, eu falei, meu Deus, eu tenho 3 filhos. Na época eu era viúva, né, depois eu casei novamente, e eu falei, meu Deus do céu, 3 filhos e Vera com 5. Mas eu não me passava pela cabeça também que ela fosse, pela força que ela, né, tinha, eu sabia que ela ia sair dessa. Bom, Vera, e nós vimos no depoimento da sua amiga, ela contou uma história, né, da forma que você relatou pra gente antes, como você recebeu a notícia com serenidade, teve muita força durante o tratamento, mas fica aquela pontinha de dúvida, né? Pode cuidar do meu filho, né? Pode ficar aquela interrogação. Como foi que o Espiritismo te ajudou nesse processo? Me ajudou muito, inclusive nessa minha grande amiga, e que para mim é irmã, nós sabemos que os laços importantes não são os biológicos, são os espirituais. E ela talvez tenha ficado com vergonha ali, que eu pedi a ela que não só ficasse com meus 5 filhos, mas também com meu marido, se eu partisse. Olha só. Claro que a gente, no momento, a gente tem que se cercar, né? Sim. Apesar de não achar, mas eu quis me deixar segura e pedi que ela cuidasse do meu companheiro e dos meus filhos.
A minha preocupação maior era a minha filha, que tinha 2 aninhos na época, né? Mas meus outros filhos todos adolescentes, né? Então eu disse a ela, se der zebra, porque não era, em nenhum momento eu achava que ia acontecer, mas se der zebra, eu quero que você case com o Luiz e que cuide dos meus filhos. Estava com um nível de desapego alto, né? Estava assim, estava tranquila, dúvida, né? Sem dúvida. Conseguiu levar numa boa. Sem dúvida. Adja, e essa questão das doenças? Você comentou que as doenças podem podem ser relacionadas a vidas passadas, e a gente pode inclusive escolher no mundo espiritual de falar assim, eu quero ter essa aprovação, ou como é que funciona isso? É isso mesmo. No mundo espiritual, enquanto nos preparamos para a nossa reencarnação, nós podemos, tendo esse mérito, escolher o que vamos passar. Talvez a gente não escolha, e a verdade é que nós não escolhemos a prova em si, mas o tipo de prova sim. Às vezes essa prova é mais amenizada pelas nossas próprias atitudes nessa vida, né? Mas elas são preparadas. O André Luiz, no livro Nosso Lar, ele trata para a gente, ele traz e fala sobre esse especialista, né? Existe, então, um planejamento. Existe um instituto específico para cuidar das nossas reencarnações. Então, nada é por acaso. Né? Entendi. E o seu tratamento, Vera? Você fez o tratamento médico, né? Quimioterapia, a cirurgia em si, radioterapia. E como é que foi o tratamento espiritual? Você ficou na casa espírita? Você teve esse acompanhamento? Tive, sem dúvida. E eu fiz na comunhão espírita o tratamento na sala André Luiz, né? Que me fez muito bem, que me ajudou imensamente. Como funciona esse tratamento? Esse tratamento você vai uma vez por semana, o tratamento é feito em camas, não é? E é aquele tratamento quase que nós já conhecemos em qualquer casa espírita, só que ali na sala André Luiz ou na Chico Xavier, na comunhão espírita, ele é feito com pessoas que estão passando por problemas físicos. Nós levamos também a garrafa d'água para fluidificar, levamos para casa. Foi uma época de muita paz, muito boa para mim. E, Adja, como a espiritualidade trabalha nesse momento? Ela fazendo o tratamento na casa espírita, né, na sala André Luiz, igual a Vera citou, e como a espiritualidade está agindo ali? Na verdade, a gente nunca está desamparado. Não é só nesses momentos que nós estamos amparados. Nós estamos amparados pela espiritualidade em todos os momentos da nossa vida. A gente é que às vezes para de escutar um pouquinho, né, da espiritualidade. Mas em especial, nesse momento, né, dentro do centro espírita ali, a espiritualidade age de uma forma mais efetiva, trazendo ali fluidos salutares e necessários e específicos para aquelas doenças que ali estão. Mas, em especial, é preciso a reforma íntima, a mudança da pessoa. Uma das grandes passagens de Jesus que eu gosto de citar quando a gente fala nessa questão de tratamento de doença é a cura dos 10 leprosos. Jesus está indo para Nazaré, para Jerusalém, e ali passa por ele 10 leprosos que o chamam. Mestre, mestre, nos acuda, nos auxilie. E Jesus diz, pode ir para o templo, vão, vocês vão ser limpos. E olha bem, Jesus usa a palavra, vocês vão ser limpos. Um único retorno, ao qual Jesus pergunta, só você voltou? Cadê os outros 9? Tua fé lhe curou. Então ele troca a palavra ser limpo por cura efetiva. E existe essa diferença. Muitas doenças, e que às vezes retornam, inclusive, nesses tratamentos, por quê? Porque a pessoa, na verdade, ela simplesmente se limpou. Ela vai ao centro, faz um tratamento, a espiritualidade auxilia, mas ela não se modifica. A doença retorna. Ela não se volta para o perdão, para o auxílio, para a caridade, para o próximo. E não leva nenhuma experiência disso para o outro também. É importante, nesse caso dos 10 leprosos, no caso da mulher hemorroíça, quando essas curas aconteciam, Jesus em nenhum momento se diz o curador. Jesus diz, tua fé te curou. O crédito não é dele, o crédito é da fé. O crédito, da pessoa. não é, entre aspas, não é? É de uma abertura que nós precisamos ter. Nós precisamos tocar Jesus. Como é que se toca Jesus, né?
quando nós nos libertamos de visões anteriores, antigas, sobre as pessoas, sobre os fatos, sobre a própria vida, quando nós começamos a diminuir em nós o orgulho e o egoísmo, dos quais todos padecemos, mas que precisam ser trabalhados, né? Tem essa fé ativa, essa fé que a pessoa não se vitimiza, que a pessoa não espera algo mágico, mas que ela vai em busca, né? Eu não sou exemplo disso, há sim pessoas exemplares nesse campo, mas quando a gente fala dessas passagens evangélicas é sempre bom lembrar, né? É a nossa fé que precisa ir em busca. A Adi já comentou, a reforma íntima, né? Você olhar para dentro de si e, a partir dali, tomar suas outras atitudes para que tudo flua de uma forma mais positiva. E do seu tratamento, Vera, tratamento espiritual, você, além da casa, da Sala André Luiz, você fez algum tratamento, algum estudo específico, algum acompanhamento de palestras? Eu sempre acompanhei palestras e passes, e acho importante, inclusive, nós tocarmos nesse assunto, porque o câncer ainda é uma doença cheia de preconceitos, né? Com uma carga. Há muitas pessoas que não falam a palavra câncer. Eu tive uma das médicas que me acompanhou que não falava câncer. A médica dizia aquela doença. Muita gente isso ainda está muito... Porque ela acha que atrai? O que seria? Isso certamente. Atrai, deve ser, né? E me chamou a atenção uma vez que eu fui assistir uma palestra, eu estava careca da quimioterapia, e antes da próxima sessão eu pensei, oba, eu vou assistir uma palestra, tomar um passe para me fortificar. E me chamou muita atenção que o palestrante, com o livro da Joana de Ângeles debaixo do braço, na hora que foi dar uma opinião, disse: ainda se eu fosse um grande culpado, se eu fosse um canceroso. São essas visões erradas que nós ainda temos, inclusive dentro da doutrina, não é? Essas visões que precisam ser ultrapassadas. Seja qual for a doença, seja qual for a experiência, por mais difícil que seja, são experiências benditas, não é? São oportunidades de melhora espiritual. Nós estamos aqui, um diamante bruto sendo dilapidado. Verdade. É o Espiritismo que nos dá essa certeza, que nos dá essa vontade de continuar, né? Inclusive, o termo em si, né? Igual a Vera falou, o canceroso, queria dizer ali que era uma situação ruim, mas a pessoa está passando, está com um câncer, está fazendo um tratamento e ali ela pode absorver aquilo de forma negativa, né? Poxa, mas peraí, estão me comparando com uma situação ruim? Mas não seria essa a intenção, né? Mas e aí existe outra passagem também com Jesus que mostra muito bem essa questão dessa caridade que a gente precisa ter na hora de conversar com as pessoas também. Não é não dizer a palavra câncer, mas exatamente também não culpar o outro porque eu não posso julgar o outro, né? De vidas passadas ou dessa vida, mas eu também não posso julgar. Quem sou eu para julgar alguma coisa, né? Então, e Jesus traz isso muito claramente quando ele chega também na filha de Jairo ali, tira todo mundo dali, despede a todos. Fica só o pai e a mãe e Jesus. Vem, levanta. E a filha levanta. Mas por que Jesus tira todas aquelas pessoas dali? Exatamente por conta de pessoas que a gente tem naquele momento e que a gente não precisa de estar mais para baixo. Dizer assim, nossa, não sou tão devedor quanto um canceroso. Não. Né? Quem sou eu para julgar? É verdade. Né? É verdade. Então, é preciso sempre também entender que as pessoas precisam desse acolhimento. Né? E a Casa Espírita está exatamente para isso, para fazer e trabalhar esse acolhimento das pessoas. Amparar, né? E amparar. Vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com Vida e Doutrina. Estamos de volta e hoje conversando sobre superação das doenças. Aqui conosco a Vera Órfão e a Adi Arrego, nossa colaboradora. Antes de darmos continuidade ao nosso bate-papo, vamos a mais um depoimento da amiga da Vera, que é a Marilene. Mas aí, quando chegou a época do câncer, ela já tinha mais de 2 anos frequentando, né, Allan Kardec. E isso trouxe para ela uma certeza de que ela estava protegida. Então, a certeza, a fé dela era muito forte. Então, ao mesmo tempo que vinham os momentos de tristeza, mas era muito mais forte a certeza de que tinha alguém a protegendo, que tinha alguém com ela e que esse alguém daria forças que ela criaria os filhos dela, que ela não partiria naquele momento.
Então ela tem essa certeza, e tudo isso foi na fé. Eu não sei como é que seria, até vim pensando no caminho, como é que seria a Vera que eu conheci em 86, né, sem acreditar em nada, como é que seria ela nesse momento tão doloroso que é uma questão de descobrir um câncer, né? Então eu não sei como é que seria, porque eu vi uma certeza muito forte, né? Certeza muito forte de que eu sou protegida, eu sou amada por Deus, Deus está presente na minha vida, eu tenho que passar por esse momento, ele é meu, ela tem essa certeza que era um momento dela e que ela não poderia passar isso para ninguém, porque ela tinha, o fato de conhecer a doutrina espírita fez com que ela entendesse isso, que era um momento dela que ela teria que passar, mas que ela era tão protegida que ela sairia dessa situação. Então foi a fé, muita fé, e para mim foi assim, muito bonito, porque eu te conhecia antes, então não esperava esse momento tão bonito, na realidade. É uma pessoa muito mais madura, e não é uma questão de idade, de cronologia, não. É questão mesmo de uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa... O próprio jeito da Vera falar. Quem conheceu a Vera, ela é uma pessoa mais tranquila na fala, na voz, no jeito de ser, em tudo. Ela sempre, como eu te falei, ela sempre se preocupou muito com os outros, mas agora é diferente. O tipo de ajuda que ela dá hoje é diferente. Antes era aquela ajuda mais material, hoje ela é a pessoa que conforta, que conversa, que divulga. Então é uma pessoa mais tranquila. Até eu custei me acostumar, porque era uma pessoa muito agitada, e de repente eu vejo uma pessoa que tem um equilíbrio. Que às vezes nos meus piores momentos eu estou lá, ligo para ela e é uma pessoa que me dá uma bronca, vai me dar uma bronca amorosa e diz, cuidado com o que você está dizendo, cuidado com o que você está pensando. Pensa no que você acredita, e é isso que ele acredita que te dá força. Bom, Vera, mais um depoimento da Marilene, né? Conta um pouco da história. E ela, inclusive, não precisou assumir a família, né? Nem o marido, né? Nem os filhos. E ela comenta a questão do espiritismo na sua vida e como você enxergou o pra quê dessa doença na sua vida. Olha, na época que a gente tem o câncer, nós estamos muito mobilizados pela cura, não é? Então, talvez na época a gente não seja capaz de entender, mas pouco depois, eu ouvi uma pessoa certa vez dizer, e disse pouco tempo depois, bendito câncer. O empurrão que eu precisava, já conhecendo a doutrina há alguns anos, mas colocando muito pouco dela em prática, foi através do câncer, desse banho depurador do câncer que eu comecei a botar. Claro que a gente não bota, né? Nós só vamos ser verdadeiros espíritas, no meu caso, daqui a algumas encarnações, mas foi a partir dessa depuração do câncer que eu comecei a colocar um pouco em prática essa doutrina que é luz, que é amor e que é caridade. Para mim, foi o câncer esse instrumento. Já esse é o fim útil das doenças? Se a pessoa sabe passar por ela de uma forma serena, clara, e saber para que precisa aquilo, esse é o fim útil? Passar e passar bem pelo sofrimento, e a fé que traz isso. A fé que traz exatamente esse remédio, né, para o sofrimento. Você acreditar numa vida futura, você acreditar que pode melhorar, é exatamente isso. Né? Ela falou em passar bem, né? Capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, né? Tem lá a mensagem, o bem e o mal sofrer. Aos poucos nós vamos sendo capazes de passar o bem sofrer, né? É uma aprendizagem diária. Um processo, né? E quando chegou essa notícia, você está curada? Não, na verdade, quer dizer, não houve um momento assim, não, porque eu não tinha alguns receptores para tomar algumas drogas. Já naquela época, algumas drogas novas, você tomaria por 5 anos e teria uma certeza maior da cura, não é? Sim. Mas eu não tenho nenhum desses receptores, não tomei essas drogas. Então você fica ainda algum tempo fazendo exames não muito agradáveis, ano a ano, depois eles vão se espaçando, mas eu já tinha certeza. Isso foi dentro de você, esse diagnóstico dentro de você, você se sentiu, eu estou bem. Em nenhum momento eu achei, né, de que haveria metástase, que eu teria que lidar de novo com isso. Foi com otimismo, né? Sem dúvida. E qual o consolo da doutrina espírita? O que ela traz para a pessoa que está passando por isso, Adja? Eu gosto de falar, a gente falou, bem-aventurados os aflitos, uma leitura edificante, para que a pessoa possa ter
clareza e tranquilidade nesse momento. O capítulo 5 é exatamente isso, né? Bem-aventurados os aflitos, a Vera colocou muito bem isso. Aliás, a Vera hoje é fantástica, né? Como especialista. Eu acho que aqui no papel foi muito mais bem feito por ela. Mas enfim, todos nós. É exatamente isso, esse aprendizado, essa mudança de vida, esse novo caminhar, né? E a esperança não há vida futura. Saber que, na verdade, porque quando a gente vem e em nenhum momento dessa vida nos é dito, e aqui é um mar de rosas. Nenhum momento a gente ouve isso. Nem dos nossos pais, não, meu filho, a vida é muito boa. Não, a vida é difícil. Nós estamos num mundo de expiações e provas ainda. Essa é a realidade. Caminhamos sim para o mundo de regeneração. Mas para isso, a gente precisa escutar exatamente a Jesus nos chamando. Segue-me. E esse pedido, ele é muito claro. Ele diz para a gente, na fé ativa, que a Vera colocou hoje, né? Segue-me, eu não posso ficar parado, eu tenho que ir adiante, eu tenho que caminhar. E aí ele troca, ao final da sua vida, uma colocação que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, por amai-vos como eu vos amei. Já pensou quando a profundidade disso? Sim. Quando a gente chegar a esse ponto de amar ao outro como Jesus nos ama, nessa profundidade, e ter essa gratidão pelo mundo, bendizer uma doença, sofrer e sofrer bem, isso são os bem-aventuranças dos aflitos. É o sofrer bem, Vera, é o ter esperança de futuro. Qual foi a grande lição? O que era a Vera antes da doença, a Vera depois, né? Todo esse processo. Qual foi a grande lição disso? A lição foi essa que eu já falei rapidamente, de colocar em prática o que eu estava me preparando, talvez, estudando a doutrina, aprendendo, apenas recebendo os benefícios da doutrina para mim, não é? E a partir do câncer eu comecei a sentir a necessidade de passar para os outros, não é? A gente sabe, o espiritismo não violenta consciências, como Kardec nos ensinou, mas quantas pessoas chegam às casas espíritas e não recebem o que ali vieram buscar. Então, a partir desse momento, eu passei a me preparar um pouco mais, a estudar, a dar aulas, dar palestras, a fazer atendimento fraterno. Eu acho que esse é o andar, para mim, um pouquinho além. É o que eu posso, ainda na minha infância espiritual, por bondade divina, eu já posso dar esses pequenos passos. Né? Perfeito. E nós temos um recado para você, Vera. Vera, aceitei de coração o título que você me deu de irmã por escolha. Te amo. Espero que você continue essa fortaleza que você é. Muita gente precisa de você. E que você continue linda, fazendo esse trabalho maravilhoso que você sempre faz. E a mensagem que eu posso deixar é que eu te amo muito e te admiro muito pelo seu trabalho, a doação que você tem pelo seu trabalho, o respeito que você tem pelas pessoas, pelo seu trabalho. Bom demais ter uma amiga dessa, né, Vera? Uma verdadeira irmã. Mesmo, é irmã. Verdade. E assim, aproveita então esse momento para falar com as pessoas que possam estar passando por uma situação parecida que você viveu e para que ela possa olhar com olhos de superação. Fique à vontade. Eu quero mesmo dizer, tenho muita vontade. Eu, de vez em quando, na comunhão espírita, encontro algumas pessoas com lencinho, alguns com chapéu, e se vejo que estão passando pelo que eu passei, sempre me aproximo para dizer que passa. O câncer não é aquele bicho papão. O câncer ainda está envolto em preconceitos por parte daquelas pessoas que ainda não têm a luz do espiritismo a lhe iluminar interiormente. O câncer, como Joana de Ângeles coloca, é um dreno de energias negativas. Por isso hoje eu digo, bendito câncer. Que bom que tive essa oportunidade de, ainda encarnada, drenar um pouco das minhas energias negativas. Que nós lembremos disso sempre. Foi Chico Xavier que nos ensinou. Numa época, alguém estava passando uma situação muito difícil e ele lhe disse o que já tinha ouvido de Emmanuel: isso também passa. Lembrar sempre disso. A Deus não há engano na justiça divina. A cada um de nós o remédio certo na hora certa. Nós, nesses momentos em que nossa aparência fica
maltratada, em que nós sofremos muitas ansiedades, muitas dores também, lembrar sempre que o nosso espírito está sendo tratado. É o nosso espírito, nesse momento, que está sendo beneficiado, e na nossa ainda infância espiritual, ele é beneficiado especialmente nesses momentos de dores. Conforme formos capazes de caminhar pelo amor, a dor se fará desnecessária e será cada vez mais fácil viver, nos regenerando para, com a nossa regeneração, regenerar a terra. Lembremos sempre, Jesus está conosco muito mais do que nós imaginamos. Nesses momentos de crise, se nós nos abrirmos para Ele, Ele vem até nós, ilumina nosso coração, banha nossas lágrimas e nos faz sentir como verdadeiros filhos de Deus. Dessa forma, a felicidade aparece, mesmo nesses momentos mais difíceis. Vai passar para vocês como passou para mim. Bom, depoimento, acho que fechou nosso programa com chave de ouro. Né? A gente consegue ter uma clara visão de superação das doenças. Ádia, algum recado? Gostaria de deixar mais um recado aqui para a gente. Agradecemos a sua participação. Esperamos contar com você para os próximos programas. Viu? Eu é que agradeço a participação aqui, chamar a gente para bater um papo. A Vera já era conhecida nossa, né, do mesmo trabalho ali dentro da mesma casa espírita, e a gente sabe dessas superações e da importância e do acolhimento da casa espírita. O câncer realmente é algo que as pessoas ainda têm medo de falar. Eu tenho câncer, ou eu tive câncer. É difícil você ver pessoas como a Vera que colocam isso de uma forma tão clara e que mostram a verdade que vem dessa dor, desse sofrimento e que modifica a gente para melhor. E nos ensina muito. Muito obrigado, Ádia. Vera, muito obrigado pela sua coragem, pela sua disponibilidade de vir aqui dividir sua história com a gente. Obrigada. E agradecemos também a todos vocês que puderam aqui estar conosco no Vida e Doutrina e esperamos para o próximo programa aqui na FEB TV.